Oi, gente. Então, continuando o nosso estudo sobre o princípio das casas dos pombos. Se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá. Nós vamos resolver agora um exercício que eu deixei do primeiro vídeo. Que diz assim, ó. Suponha que são escolhidos 26 números do conjunto dos inteiros de 1 a 50. A pergunta é a seguinte: dois desses números têm que diferir por 1, ou seja, a diferença de dois desses números tem que ser igual a 1? O que vocês acham? Gente, esse problema tá em vários livros, mas está no livro Círculos Matemáticos da Experiência em Moscou. E eu achei interessante porque esse mesmo problema eu tinha colocado em sala de aula com um outro enunciado. E esse tá melhor porque, veja o seguinte, existem muitas maneiras de escolher 26 números de 1 até 50. E ele não quer saber de uma maneira específica. Então, em sala de aula, muitas vezes, assim, o enunciado que eu colocava era: prova que se você escolher 26 números de 1 a 50, isso vai acontecer. Vai ter dois cuja diferença é 1. O que acontecia? Os alunos iam lá e davam um exemplo, né? E não ficava claro. Eu tinha dificuldade em explicar para eles que eles tinham dificuldade de entender que qualquer conjunto de 26 números de 1 a 50 tem dois cuja diferença é 1. E aqui, além de ele estar perguntando, se não está perguntando, ele vai ter que achar um contra-exemplo, né? Se tiver. Então, não basta um caso particular. Então, essa é uma dificuldade normal para quem está começando a aprender esse tipo de combinatória. Aqui existem milhares de exemplos, milhares de modos de escolher 26 números. Uma só não me satisfaz. Eu tenho que considerar todos os casos. Então, vamos mostrar que isso é verdade. Ou seja, sempre que eu tenho 26 números de 1 a 50, eu tenho dois cuja diferença é 1. E a ideia é o seguinte, ó. Eu vou separar os 26 números em pares, da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, de 2 em 2, 3 pontinhos, 49, 50. Ou seja, é como se eu tivesse colocado os 50 números em casinhas assim. Quantos pares eu tenho? Olha, são 50 números, aqui eu tenho quantos pares? 25 pares de números. Ora, o que vai acontecer, gente? Então eu tenho essas 25 casas. E eu vou escolher dessas casas, agora eu vou escolher 26 números. O que vai acontecer? Ou seja, é como se eu fosse colocar... Eu vou escolher 26 números daqui. Mas eu só tenho 25 casinhas. Pelo princípio da casa dos pombos, a gente costuma falar PCP, né? Pelo PCP, eu posso garantir que existem o quê? Dois números na mesma casa. Se eu vou escolher 26 números que estão em 25 casas, com certeza eu vou ter dois números da mesma casa. Se tem dois números da mesma casa, o que eu posso afirmar sobre eles? A diferença entre eles é quanto, gente? A diferença entre eles é 1. Então, eu não sei quais são os números, não importa para mim, importa que são 26. Então, é o tipo de demonstração que, quando a gente está aprendendo, né? Eu trabalho com a turma no 8º ano e eles têm uma certa dificuldade de entender isso, mas tem que ficar claro,
qualquer que seja a escolha dos 26 números, eu vou ter 2 cuja diferença é 1. Na verdade, nós provamos mais ainda. Provamos que tem 2 cuja diferença é 1, sendo o maior o número par e o menor o ímpar. Sendo o maior um par e o menor o ímpar, tá? Então, é um exemplo aí de princípio da casa dos pombos. Mas, nesse vídeo, vou passar a página aqui, nós vamos ver um exemplo que eu acho lindíssimo, né? E que gerou uma nova área da matemática, daí a importância dele. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho 6 pontos. E eu quero ligar esses 6 pontos por segmentos de reta. Por segmento, por arco, não interessa. Quero ligar. Cada 2 desses 6 pontos, eu quero ligar para um segmento. Só que posso pintar esses segmentos, eu posso entre 2 cores. Eu posso usar a cor vermelha ou a cor azul. E olha que interessante, não importa como eu faça isso, eu vou fazer um exemplo aqui. Sempre eu vou ter 3 dos pontos ligados por segmentos da mesma cor. Deixa eu explicar melhor. Vamos lá fazer um exemplo. Eu liguei aqui esses 2 de azul, digamos, azul, azul. Eu vou ligar todos. Se você fizer a conta, são 15 segmentos. Tá? Se fizer a conta, são... Vou usar azul agora. Vamos ligar esses 2 aqui de azul. Vamos ligar. Não estou olhando para ao acaso aqui. Aqui de vermelho. O que está faltando ligar? Vou ligar esses 2 de azul. Aqui azul. Aqui vermelho. Aqui vermelho. Aqui azul. Tá faltando ligar algum ainda. Tá faltando ligar esses opostos aqui, ó. Vou ligar aqui de vermelho. Tá? Tá faltando mais alguém? 1, 2, 3, 4, 5. De cada ponto saem 5. Tá certo, então. Então, veja, eu liguei e pintei todos os 15 segmentos. É fácil, se você fizer a conta aí, vai encontrar que são 15 segmentos. Cada segmento que liga 2 desses 6 pontos, tá aqui os 6 pontos, fui pintado então de vermelho ou azul. E não importa como eu faça isso, existem milhões de maneiras de fazer isso. Ou milhares, pelo menos, nesse caso. Sempre vai acontecer uma coisa desse tipo aqui. Vamos ver, tem algum triângulo que tem os 3 lados da mesma cor? Observe que eu só olho para triângulos cujos vértices são 3 dos pontos. Vamos ver, por exemplo, esse aqui ó, tem um lado vermelho, um lado vermelho e um lado azul. Não é assim que eu quero. Olha esse aqui, ó, um lado vermelho, desculpa, um lado azul, um lado azul, um lado azul. É melhor, vamos nomear os pontos. Vou chamar esse ponto aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Por exemplo, o triângulo 1, 2, 4 é azul, é todo azul. Os 3 lados são da cor azul. Tem mais algum triângulo? Tem os 3 lados da mesma cor. Vocês estão enxergando aí? 1, 2, 4. Vamos ver outros. O 1, 6, 5, 1, 5, 6 também tem os 3 lados da cor azul. Em particular, nesse aqui, aparentemente, eu não estou vendo nenhum triângulo com os 3 lados da cor vermelha. Então,
esse resultado é uma consequência do princípio da casa dos pombos também. Então, independente de como eu pinte os 15 segmentos que ligam 6 pontos, de vermelho ou azul, sempre vou ter um triângulo que a gente chama de monocromático. Então, 1, 2, 4, 1, 5, 6 são monocromáticos. Tá? Vamos provar isso. E a ideia, gente, é muito simples. Quer dizer, são milhares de casos, mas o princípio da casa dos pontos permite a gente, mesmo nos milhares de casos, a gente considerar que acontece esse padrão sempre, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, primeira coisa, cada ponto vai ser ligado a quantos outros? Cada ponto vai ser ligado a 5 outros, né? Eu vou ligar cada ponto a cada um dos outros 5. Então, um primeiro fato é o seguinte. Vamos olhar aqui para esse ponto que eu vou chamar de 1. Do ponto 1 saem 5 segmentos. Eu vou ligar o 1 aos outros 5. De cada ponto saem 5. Veja, se sai 5 segmentos do ponto 1, você concorda que existem 3 segmentos que saem do ponto 1 que são da mesma cor? É como se eu tivesse assim, ó. Eu tenho aqui, partindo do ponto 1, uma casinha vermelha, aqui a casinha azul. Aqui eu vou colocar os segmentos que saem do ponto 1, vermelhos. Aqui, os azuis. Eu tenho que colocar aqui total de 5 segmentos. Desses 5 segmentos, obrigatoriamente eu vou ter alguma casinha com pelo menos 3. Porque se eu tiver 2 no máximo em cada, eu vou ter no máximo 4. Então, partindo do 1 eu tenho 5 pontos. Dá para afirmar que existem 3 que são da mesma cor. Paulo, que cor? Não sei. Eu vou, só para exemplificar, eu vou traçar os 3 da mesma cor, que de azul, podia ser vermelho, é só para a gente ter uma referência. Tá? Então, eu tenho 3 da mesma cor, não importa os outros. Um 4 pode ser vermelho, pode ser azul. Então, digamos que os outros 3 sejam dessa cor. O que acontece agora? Vamos olhar só para esses 3 pontos que estão ligados ao ponto 1 da mesma cor. Então, é como se a gente separasse só esses 3 pontos. Veja, o que eles têm em comum? Eles são ligados a 1 com a mesma cor. Se eu usar a mesma cor para ligar 2 desses pontos, por exemplo, se eu ligar 6, 5 de azul, ou 5, 3 de azul, ou 6, 3 de azul, eu já vou ter um triângulo com os 3 lados da mesma cor. Certo? Caso contrário, suponha que eu não tenha, que não repita essa cor. Então, esses 3 seriam o quê? Da outra cor. O que vai acontecer? Eu vou ter um triângulo monocromático, ou seja, um triângulo com os 3 lados da mesma cor. Então, não importa como, quer dizer, se eu fugir da cor azul aqui, da cor vermelha, eu vou ter um triângulo azul. Se eu fugir da azul, eu vou ter um vermelho. Então, não importa como, eu sempre vou ter um triângulo monocromático. Então, isso em matemática, certo? É o início, é um caso bem simples, bem particular de uma coisa bem mais geral, chamada teoria de Ramsey. Teoria Então, é pesquisa atual, por exemplo, encontrar soluções para este problema
com mais cores, por exemplo, com 3 cores, qual é o menor número de pontos que garante um triângulo da mesma cor, um triângulo monocromático, e aí assim por diante, tá? Então, a teoria de Ramsay, depois eu posso voltar a fazer um vídeo especificamente falando da teoria de Ramsay. E observe o seguinte, que 6 pontos aqui é a menor quantidade de pontos que eu garanto um triângulo monocromático. Se eu tiver só 5 pontos, eu podia fazer assim, ó. Pintar os segmentos de fora aqui de uma cor. Pintar os segmentos de dentro da outra cor. Então, com 5 pontos, ó, eu consigo pintar aqui então, todos os segmentos determinados por esses 5 pontos. E não tem nenhum triângulo monocromático, ou seja, com 3 lados da mesma cor. Sempre lembrando, por exemplo, eu não me interesso por triângulo desse tipo aqui não. Por exemplo, normal quando eu dou esse exemplo, o aluno pergunta, professor, e esse triângulo aqui não é todo vermelho? Não, eu estou falando sempre de triângulos cujos 3 vértices são 3 dos 5 pontos dados, tá? Então, gente, é isso. Ficou então hoje interessante. Sempre que eu pinto 6, quando eu tenho 6 pontos e pinto os 15 segmentos com 2 cores, eu vou ter um triângulo monocromático, tá? E esse problema, ele aparece às vezes com uma outra linguagem, que é a seguinte: imagina que eu tenho 6 pessoas. E essas pessoas podem se conhecer ou não se conhecer. Então, a única condição é que se a pessoa A conhece a pessoa B, então a pessoa B conhece a pessoa A. Então, sempre eu tenho um grupo de 3 pessoas que se conhecem mutuamente ou um grupo de 3 pessoas que não se conhecem mutuamente. Para resolver esse, deixa eu tomar uma água aqui. Para resolver esse, é só interpretar a cor azul como se conhecer ou a cor vermelha como não se conhecer, tá? Mas o problema é exatamente o mesmo. Então, até a próxima, pois nós vamos voltar a gravar mais vídeos com problemas sobre princípio da casa dos pombos. E hoje você sabe pelo menos o que é, saindo daqui, o que é a teoria de Ramsay, tá? Um abraço e até lá.